Bom dia, crianças! Hoje vamos trabalhar com a disciplina de História das páginas 46 a 48. Vamos falar sobre migrações, trabalhadores livres. Então, nessa atividade, nós vamos falar sobre o processo de migrações humanas para o Brasil, que foi dado ênfase e ocorreram a partir do século XIX durante o século XX. Foi um período marcado pelo fim do trabalho escravo e pela transição, quer dizer, a passagem para o trabalho livre. E esse texto também que vocês vão estudar aborda de forma introdutória a chegada dos primeiros imigrantes europeus e asiáticos ao Brasil e algumas contribuições feitas por esses povos. Destaca-se também o processo de troca cultural com novos hábitos e costumes trazidos pelos imigrantes. Para aprofundar esse tema, pode-se citar a influência dos imigrantes na formação da cultura brasileira em outras áreas, como arte, arquitetura, festas, tradições, entre outras. Então vamos lá. Acompanhe a leitura pela tarja verde. Você sabe dizer o que aconteceu depois que o trabalho escravo foi extinto no Brasil em 1888? Bom, sabemos que os trabalhadores se tornaram livres e podiam fazer suas próprias escolhas em relação ao trabalho e ao tipo de comportamento deles na sociedade. Em 1888, o trabalho escravo foi abolido. A palavra abolido significa que acabou, não existe mais. Seu fim chegou depois de um longo processo de luta que contou com a participação de escravizados e de parte da sociedade urbana. Assim, a entrada de imigrantes estrangeiros no Brasil passou a ser importante para lavouras de café, onde muitos escravizados trabalhavam. Então, nesta parte fala que acabou a escravidão em 1888 e assim os imigrantes estrangeiros no Brasil passaram a não ser mais escravizados. Esses imigrantes, lembrando que imigrante é que entra em um país para viver, ele imigra. Já a palavra emigrante, que começa com E, que sai de um país para viver em outro. Então, se sai de um país e vai viver em outro, ele emigra. Se vem para a gente, ele imigra. Esses imigrantes eram trabalhadores pobres que chegavam ao Brasil em busca de um pedaço de terra e uma nova vida com a família. Nesse período, vieram para o Brasil italianos, portugueses, alemães, espanhóis e mais tarde os japoneses. Eles enfrentaram muitas dificuldades, pois precisaram se adaptar ao clima do país e aos costumes dos brasileiros. Para vários deles, também foi necessário aprender a língua portuguesa. Os imigrantes trouxeram com eles novos hábitos, costumes e tradições, que ao longo do tempo passaram a fazer parte da cultura brasileira. Entre eles está a prática de algumas artes marciais, uma influência dos imigrantes orientais, como japoneses, que trouxeram judô e karatê, e chineses, que trouxeram o kung fu. Então, observa essa imagem, vamos fazer a leitura de imagem. Esses são agricultores em Sidrolândia, Mato Grosso do Sul, em 2013. O cultivo das hortaliças, olha aqui a hortinha deles, recolhida. No Brasil, era bastante comum entre os primeiros imigrantes japoneses.
e ainda é praticado por algumas famílias descendentes deles. Vamos agora para a página 47, continuação. Vamos falar sobre a migração interna. Migrar é sair de um lugar e outro dentro do país. Então vamos lá. O Brasil possui um grande território, por isso é natural que parte da população de uma região do país saia para viver em outra. Muitos migrantes partem da cidade onde nasceram em busca de novas oportunidades de trabalho e de melhores condições de vida. Outros saem de onde vivem devido às secas, enchentes, queimadas e etc. Foi o que aconteceu em 1877 e novamente entre 1888 e 1889, quando um grande número de pessoas migrou para o norte e nordeste do Brasil, fugindo de um rigoroso período de seca no Ceará, região nordeste do país. Esses cearenses foram para a Amazônia em busca de trabalho e melhores condições de vida. Foram eles, os trabalhadores nordestinos, que tornaram possível a extração do látex e do cacau na Amazônia, o que acabou gerando muita riqueza e prosperidade à região norte do Brasil. Conheça agora, a seguir, o processo de produção da borracha a partir do látex. Então vamos lá. Na primeira imagem aqui, nós temos a extração, quer dizer, como eles tiram o látex da seringueira. A seringueira é a árvore que eles vão riscando, ó, e desce o líquido, que é o látex, que forma a borracha. A casca da seringueira é uma árvore nativa da Amazônia, é cortada para extrair sua seiva. Uma seringueira produz de 40 a 60 gramas de seiva por dia. Nessa foto de 2015, a extração do látex em Chapuri, no Acre. Então, eles tiram, ó, cai nessa vasilhinha e eles enviam aqui, para número 2, a transformação do látex na fábrica. Na indústria, a seiva é processada, quer dizer, é trabalhada nela, e por isso acontece um processo chamado vulcanização. O látex ganha elasticidade, vira aquele elastiquinho, e resistência. Essa é uma foto de 2015, uma indústria de luvas, que fazem luvas cirúrgicas, em Selangor, na Malásia. Agora, nós vamos, depois que eles saem daqui, da seringueira, vai para a indústria, ele chega ao consumidor, já transformado, da indústria para o comércio. Então, com a borracha dá para fazer luvas, borrachas, pneus, brinquedo, entre outras coisas. O látex vulcanizado, que é a borracha, é utilizado na fabricação de mais de 300 produtos, como esses daqui, ó, mais de 300 eles conseguem fazer. Vamos agora finalizar na página 48 com atividades de interpretação. Vamos lá. Número 1. Leia a tabela com a ajuda do professor. Vamos ler principais grupos de imigrantes. Então, vamos falar um pouquinho agora sobre as pessoas que entraram no nosso país, vindos para o Brasil em 1887 e 1930. Nacionalidade quer dizer onde eles nasceram. Itália, portuguesa, italiana, portuguesa, espanhola, japonesa, e aí temos a palavra total, quer dizer que vai somar alguma coisa. Na frente, vocês vão ter a quantidade de pessoas imigrantes que vieram nessa época, certo? Nós temos aí, vou fazer só a leitura do primeiro,
a italiana, 1.341.649 habitantes. Vou ler a portuguesa. 1.097.809 habitantes. Então, vamos lá, próxima. 560.539 habitantes. A próxima. 100.653 habitantes. O total deu 3.100.650 habitantes. Não se apegue a decorar quantidades. Então, letra A. De acordo com a tabela, olhando nessa tabela, qual grupo chegou ao Brasil em maior número? Então, eu olho aqui, se foi a italiana, a portuguesa, a espanhola ou a japonesa que chegaram aqui no Brasil em maior número. A outra, letra B. E qual grupo chegou em menor número? Então, eu olho aí em cima e vejo qual grupo, se foi italiana, portuguesa, espanhola ou japonesa, chegaram aqui em menor quantidade. Letra C. Que tipo de contribuição os imigrantes trouxeram para o Brasil? O que eles trouxeram para o Brasil do país deles, que era uma contribuição que ajudou no desenvolvimento do nosso país? Por exemplo, eles trouxeram novos hábitos e costumes. Com o tempo, esses costumes que eles trouxeram passaram a fazer parte da nossa cultura. Por exemplo, a culinária deles é uma culinária que ainda está no Brasil e é bem consumida. Além disso, temos também a prática de artes marciais, das lutinhas deles, mas aí é uma resposta pessoal. Número 2. Qual a árvore responsável pela produção do látex? Esta está na página 47. Aí vocês vão ver o nome da árvore. 3. Vocês vão completar esse textinho aí embaixo, utilizando essas palavras que estão nas tarjas coloridas, que é migrar. Lembrando que migrar é quando você sai dentro do país de um lugar e vai para o outro. Seca. Imigrantes, os que entraram. Imigrantes nordestinos e do látex e do cacau. Então, vamos lá. No passado, muitas pessoas tiveram que migrar. Seca. Imigrantes nordestinos ou do látex do cacau. Tem uma só que combina. De suas cidades, então, o que será que no passado tiveram que de suas cidades, não por vontade própria, mas porque foram impedidos pela migrar, pela seca, pela imigrantes nordestinos ou pela do látex do cacau, que atingiu fortemente parte do Ceará. Em razão disso, vamos ver, está no plural, esses migrar, esses seca, esses imigrantes nordestinos, esses do látex do cacau, acabaram sendo mão de obra importante na extração migrar, seca, imigrantes nordestinos ou do látex do cacau, que estavam em alta na região da Amazônia. Então, essa é a nossa aula de hoje. Vamos fazer?